Estamos aqui para uma meditação da palavra de Deus à luz da verdade. Senhor Deus, tudo quanto fazemos é para a Tua glória. Nós temos sede da Tua verdade. Por isso, Senhor, estamos aqui por uma iniciativa, meu Deus, da Tua vontade, pois de nós mesmos não estaríamos aqui fazendo isto. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guie as palavras e traga luz, porque está escrito na Tua palavra, as exposições das muitas palavras traz luz, e esta é a palavra da luz da vida. O Senhor disse que era luz. E aqui é o Espírito da Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe. Seja feita a Tua vontade. Pois é, estamos tratando de algo sério. A palavra de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Oséias, se não me falha a memória, capítulo 6, versículo 4. O meu povo se encontra destruído por falta de conhecimento. Tem que ter o conhecimento e, acima do conhecimento, a inspiração, a unção e a revelação do Espírito Santo. Porque palavra, só por palavra, se torna só letras, teorias. Então, que neste momento que estamos aqui para compartilhar essa meditação, que o Espírito de Deus possa achar humildade, sede em você para entender, dar ouvidos a esta palavra, para que possa exercitar, procurar fazer o que está escrito. Estamos com um assunto meio que polêmico, mas a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 16, que esta palavra ela foi feita para salvação, correção. Então ela tanto consola como exorta e instrui no caminho certo. Então todos que querem a vida eterna, fazer vontade de Deus, tem que se guiar por essa palavra. Seja a palavra um pouco que dura para nós, mas é ela que salva, então temos que aceitá-la. Porque Jesus disse que o caminho é estreito. Certa vez também Jesus disse, falando da palavra, da renúncia, e muitos queriam sair. Mas Pedro, que já tinha sido revelado que Jesus era o Cristo, é isso que as pessoas têm que entender, de quem você está aprendendo a verdade de Deus. Porque do modo que você está aprendendo, você vai ser guiado por aquela pessoa que lhe ensinou. Então, de que modo você está sendo ensinado ou tem aprendido? Esse assunto aqui vai dizer, mas nós vamos já adiantar um pouco. A pessoa tem que aprender, se você aprendeu de Deus, conforme está escrito, então você vai ser guiado de uma forma coerente, de uma forma verdadeira. Mas se aprendeu por vontade do homem, aí fica complicado de acertar, de fazer o ensinamento correto de Deus. Se aprendeu pelo homem, só misericórdia de Deus. A gente tem que aprender por Deus, do jeito que está escrito. Vamos adiantar para não ser prolixo nas palavras, vamos ser objetivo e sucinto. Vamos começar com a leitura aqui no livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João. A gente vamos ler apenas uns
3 versículos que Jesus falou a um cego de nascença que Jesus curou. João 9,35 diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, Jesus encontrou aquela pessoa que era cego, mas tinha sido curado. Disse: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse-lhe: já o tens visto, e é o que fala contigo. E afirmou-lhe: creio, Senhor, e o adorou. Enquanto a pessoa não conhece de fato, de verdade, a Deus do jeito que Ele é, do jeito que está escrito e prometido, a pessoa fica inseguro na sua crença. E quando tem uma crença que não foi revelada pelas Escrituras e não teve o contato verdadeiro para saber quem é Deus, porque Davi disse: provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que saber quem é Deus pelas Escrituras e ter o relacionamento pessoal com Ele. Tem muitas pessoas que, é aquelas pessoas que Maria vai com as outras. Ah, você crê assim? Ah, desse jeito está certo. Não é assim. Aí segue de geração em geração, de pai para pai, de pais para filhos. Ó, meu filho é assim, olha, meu filho é assim. Vão crendo conforme os homens, conforme tradição. Você tem que crer pessoal, conforme está escrito na palavra de Deus. Não se guiar por tradição de homens, de pai, de ninguém. Porque há muitas pessoas: ah, eu já tenho minha religião, eu já criei desde criança. Ah, meu pai, tradição de homem, tradição de homens. Você tem que ter um encontro real, verdadeiro, com o verdadeiro Deus. A palavra. Aquele homem, ele tinha sido expulso porque foi curado no dia de sábado e falando de Jesus. Então, quando as pessoas rejeitam a verdade, porque querem fazer do seu jeito, do seu modo, e ali foi expulso. Mas ele creu em Jesus e ele o adorou. A pessoa tem que ter um encontro pessoal com Deus. Não vai em tradições de homem, não. Em tradições de, vamos dizer assim, de uma forma bem sucinta e maleável. Em religiões criadas por homens. Não. Você tem que examinar as Escrituras e ter o próprio conhecimento e revelação do que é espiritual e saber quem é esse Deus, ter o próprio contato, a própria experiência, saber que crê em Deus e crê de fato, de verdade. Eu vou falar mais algo aqui, porque eu sei que Deus está me guiando a isto. Depois vamos entrar para a palavra. Eu tinha 17 anos de idade. Quando eu tinha os 17 anos de idade, eu não tinha religião, não vou falar nome de denominação não. Não tinha religião, não era cristão, não era espírita, nem ateu, nem nada. Eu não tinha conhecimento de nada e não tinha nenhum contato com religião. Mas sabia de uma coisa: quando eu olhava para o mar, para as estrelas, eu sabia que havia um poder maior, uma força maior, uma existência de um Deus que eu ouvi falar. Muitos falaram desse Deus, aquelas pessoas que conduziam a Bíblia, vez por outra, próximo do meu lar, tinha e eles falavam. Então, eu sabia que havia uma existência de um Deus, mas eu não sabia quem ele era, nem como falar com ele. E um certo dia eu falei assim: Deus, se tu existe, me responda o que eu vou te falar. Quando eu morrer, eu vou existir? E se eu for existir na eternidade, eu vou estar ao teu lado? Eu quero que o Senhor me responda isso. Então Deus respondeu
guiou um colega meu na sala de aula e trouxe a palavra. Essa palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Então, eu tive informações, mas logo no início eu tive um contato espiritual com Deus. Eu falei com Ele. Eu tive sede da salvação. Então, Ele revelou a salvação. E depois desse dia, procurei ter relacionamento com Ele. Como, Neto? Através da oração, através de sinais, procurando experiência com Ele. É isso que as pessoas precisam. Crer do jeito que está escrito na palavra de Deus. A pregação que se você aprendeu errado através de algum pastor, de algum padre ou de algum guia espiritual, você tem que aprender a reaver isso. Se aquilo que ensinaram estava pautado da forma correta, coerente, conforme as Escrituras. Se não, procure refazer a sua fé, procure refazer o seu contato pessoal com Deus, a sua própria experiência. Foi isso que Paulo teve. Ele estava dentro da igreja, ele estudava teologia, mas não sabia quem era Deus. Pensava que do jeito que estavam ensinando a ele, esse era o caminho certo, essa era a verdade. Esse é o problema de muitas pessoas dentro das igrejas e até fora, que pensa que crê em Deus, que já tem Deus, e da forma que ensinaram está correto, e muitas das vezes não é assim. Da forma que ensinaram a pessoa do início, ensinaram de forma errada. Mas ele vai crer daquela maneira, porque ele foi ensinado daquela maneira. Este é o problema de muitas pessoas que se dizem crer em Deus, servir a Deus e dizer que já tem Deus desde criança. Meu Deus, tanta cegueira espiritual, tanta cegueira espiritual. Vamos lá para o assunto aqui então. Em quem você creu? Você creu nas Escrituras e em Jesus ou creu em ensinamento do homem, da maneira do homem? É isso aí que tem que se avaliar. Em João, o Evangelho do Senhor Jesus, que o apóstolo João escreveu, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: quando, pois, ressuscitou Jesus dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra do Senhor Jesus. Tem muitas vezes pessoas que precisam ver para crer, e outros, as Escrituras estão dizendo sobre o Salvador que viria, Jesus, para o povo de Israel. Estava tudo nas Escrituras, desde Gênesis. Os profetas estavam falando que viria o Messias, que ele era o príncipe da paz, que ele era o Salvador, que ele era o Senhor, que ele era o Messias, o prometido de Deus. Estava tudo escrito. Mas para eles crer, eles precisaram ver a ressurreição. Muitas pessoas, para crer em Deus, muitas das vezes precisa sentir, precisa ver alguma coisa. Se a palavra de Deus diz que Ele é o Salvador e que viria e morreria na cruz, era para eles ter crido. Jesus disse: ó, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitarei. E deu o primeiro dia, segundo dia, e eles não creram. Mas depois que viram ele ressuscitado, aí foi que creram. Fé é isso que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Fé é isso. Está escrito que ele vai voltar outra vez, que está aí os sinais de terremotos, de guerras, está aí os sinais, o país de Israel, desde o início que Jesus colocou essa profecia, que o sinal, o relógio de Deus é o país de Israel. Quem crê, quem tá aqui alicerçado nisso, está tranquilo. Está acontecendo isso, o povo apavorado. Tanta doença, tanta morte, pai matando pai. Quem está alicerçado aqui, ele já crê. Ele só está esperando o toque da trombeta de Deus para ressuscitar. Isso é fé coerente, é fé racional, não emocional.
não é emoção. Tudo que é emoção é fanatismo. Muitas das vezes é fanatismo. Existe sim uma emoção espiritual. A espiritual é muito diferente. Vamos citar um exemplo bem patente, bem simples. Espiritual. Quando Jesus ia entrando na cidade de Jerusalém, ele se comoveu e disse: como a galinha que gosta, que quer proteger sobre suas asas os pintinhos, assim quis eu fazer com vós. Emoção espiritual. Não confunda emoção exterior, emoção da carne, é muita música, muito escrito. Não, para com isso. Deixa de ser criança. Isso é emoção sentimental, de alma. E a emoção que promove fé, ela é aqui, ó, espiritual. Pelo que está escrito. Essa é a emoção do Espírito Santo. Continuando. Aí depois que Jesus ressuscitou, que eles viram e creram tanto na palavra, que estava confirmando que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, como viu Jesus. Aí creu, pois é. Vamos para o segundo ponto. Agora, já não é pelo que disseste que cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador. Então, a mulher samaritana que Jesus pregou para ela no poço de Jacó, falou, saiu. Quando a pessoa tem um encontro, tem a salvação, a pessoa fica feliz e quer passar, falar. Não é egoísta, não quer a salvação só para si, quer falar para os outros. Então, fui falar para o povo lá da cidade. Aí o povo pegou e foi. Correram para ouvir, e Jesus começou a falar. Aí eles disseram: mulher, já não é pelo que tu disseste, mas é pelo que nós vimos e ouvimos. Isso é um testemunho verdadeiro. A pessoa tem que ouvir e ver. E eles disseram: agora é pelo que nós ouvimos e vimos que este verdadeiramente é o Salvador. Fé convicta. A fé da salvação deles foi falada pelas escrituras do jeito que é. Então, eles aprenderam sobre a salvação da forma coerente, do jeito que estava escrito. Eles creram. Vamos para o segundo ponto. De quem você é? Você pertence a Cristo ou a homens? E por que não dizer, você pertence de quem você é? Você pertence a Cristo ou a homens ou à igreja? Só acrescentando um pouquinho aqui a mais, um pouco a mais, para as pessoas captar mais o que significa crer em Cristo ou nas coisas dos homens. Paulo disse assim em Romanos capítulo 1 e versículo 1. Paulo, servo de Cristo. Olha bem, Paulo, servo de Cristo. De Cristo, não daqui da terra de homens. Ele foi escolhido para ser servo de Cristo. É um perigo ser servo de homem. Muito perigo. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 23, Paulo também acrescenta mais uma vez. Ele falou várias vezes. Então, para não ser prolixo, extensivo, a gente só pegou algumas referências. E voz de Cristo e Cristo de Deus. Então, estava havendo uma dissensão. Ah, você é assim, você é de Cristo. Ah, você é dele, você é aquele. Aí Paulo cortou logo, barato. Vós sois servos de Cristo. Olha, e tem mais. E Cristo, nem mesmo Cristo é dele. Ele é de Deus. Então, quando uma pessoa é de Deus, ele sabe quem é o dono dele. Ele sabe quem foi que comprou ele. Ele sabe quem foi que derramou o sangue. Ele sabe quem é o Senhor. É algo muito forte.
Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: Ele que em Cristo é o cabeça da igreja. Veja só, cabeça da igreja. Aí tem muitas pessoas que confundem, assim, olha, essa é a minha igreja, olha, essa é a igreja verdadeira. A igreja é a nossa obediência, fidelidade a obedecer a essa palavra, a tudo isso. Você se torna corpo, igreja de Deus. Tem muitas pessoas que defendem bandeira. De nome, de denominação. Que perigo. A gente vê que a fé dessa pessoa, ela não é sensata. Ela não está aqui baseada e alicerçada na palavra. A verdadeira igreja é aquela que obedece, fiel ao que está escrito. E mais, a verdadeira igreja de Deus, ela é espiritual. Espiritual, invisível. O que é espiritual é invisível. E pela misericórdia de Deus, a minha alma está aqui apegada à sinceridade de Deus na palavra, para falar a palavra como ela é. Já falei várias vezes, mas vou repetir. Está escrito no livro de Jeremias: aquele que fala a minha palavra, fale como ela é. A verdadeira profecia é a palavra de Deus como ela é. Se for ensinada de forma errada, ela passa de ser uma profecia coerente das Escrituras de Deus. Porque a pessoa está distorcendo. E isso, cada um vai prestar conta com Deus. Mas para você entender e ficar ciente, firme nessa palavra, para entender o que é a igreja espiritual de Deus, e cada um somos mediante a obediência. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Eu vou ler aqui. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Vai ser extenso, um pouco extenso a meditação. Passa de ser meditação para ser um ensinamento da revelação da palavra de Deus. 12, 23. Olha só o que diz. A igreja dos primogênitos arroladas nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Viu aí? É a palavra reveladora para você entender o que é igreja. Somos nós na nossa obediência, a fidelidade, praticando a justiça. Vamos continuar, para não se prolongar tanto. Vamos para o terceiro tópico, já estamos finalizando. Terceiro tópico. Quem morreu na cruz para te salvar? Essas perguntas que Deus nos guia para fazer é para despertar o intelecto, e você raciocinar. Poxa, quem foi que morreu lá na cruz? Foi o apóstolo Paulo? Apóstolo Pedro? 2. O pastor da sua igreja? O padre? Qualquer líder religioso? Foi ele que morreu? É a ele que você deve adorar? É a ele que você deve
toda e total reverência? Quem é o dono da sua alma? Quem é o dono da sua vida? A palavra de Deus também diz aqui, em Hebreus capítulo 13, que nós devemos ter o devido respeito aos pastores. Não adoração, não escravidão para servir e a nossa alma, a nossa vida ser deles. Não. Desta forma, não. Obediência e respeito. Mas quem morreu, preste bem atenção, lá na cruz, não foi nenhum dos santos, não foi nem um dos líderes principais de toda a terra. Não. Jesus. Isso está escrito também, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Está escrito isso. Em Timóteo, capítulo 2, versículo 7, se não me falha a memória. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Pense bem, analise. Não vá numa fé alheia em tudo que as pessoas ensinam e dizem por aí afora, não. Constate, examine. A pessoa que engole qualquer coisa, ela pode se engasgar e adoecer. Mas quando você se alimenta, sabendo que está se alimentando e alimentando de forma sábia, você se torna uma pessoa sensata e firme na fé, esperando tão somente o dia da ressurreição, ou a qualquer momento você passar da vida terrena para a vida eterna. É isso. Medite bem nisso. E continuando aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13 diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Quem foi que morreu na cruz? Em qual nome você tem sido batizado? Quem te promoveu arrependimento para a salvação? Quem? Quem? Por favor, me diga. Quem? A palavra de Deus em Coríntios, 2 Coríntios, diz que a tristeza de Deus produz arrependimento verdadeiro. E este arrependimento vem pelas Escrituras. Esta palavra, junto com o Espírito de Deus, produz o verdadeiro arrependimento e você se torna uma pessoa justificada, uma pessoa leve. Porque tem muitos pastores que colocam fardo pesado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Jesus disse que o fardo dele é leve. Eu não esqueço nunca, eu digo sempre à minha família. E meu pai, que ainda vive, e meu irmão Marcos, que é um servo de Deus, ele sabe muito bem disso. Que quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu falei para ele. Naquela hora foi um encontro verdadeiro, pessoal, que quando eu saí da oração, depois que o servo de Deus ali orou, entregando minha vida para Deus receber e escrever meu nome nos céus, saiu um fardo. Eu sentia um peso, eu sentia angústias, peso, me senti leve, feliz, cheio de paz. Porque está escrito que quando você encontra Deus de verdade, como diz a Escritura, primeira coisa que entra em você, paz. Segunda, alegria. Terceira, leveza. E a quarta,
um desejo maravilhoso de falar de Jesus para outras pessoas. Foi isso que eu fiz. No outro dia, já estava falando para os meus amigos. Eles querem me levar para o futebol e para outras coisas. E eu disse, não, eu quero falar de uma alegria, de uma paz tão maravilhosa que entrou na minha vida ontem. E comecei a falar do Senhor, da salvação. Então, é isso. Assim, tá? E ter um encontro pessoal com Deus, ter um encontro verdadeiro pelas Escrituras e receber o fardo leve, a esperança viva. Quando você obedece, aí você fica em paz, você está seguro da sua salvação, você não tem medo de morrer. Se acontecer qualquer coisa, atropelamento, uma bala perdida, mas você está seguro. Você diz, se acontecer, você não tem medo, porque você sabe da vida que você leva com Deus. Então, é isso aí. Que Deus nos ajude. E vamos concluir aqui dizendo a seguinte palavra de conclusão, para que você reflita, porque o Senhor Jesus está escrito, muitos viriam no nome dele ensinando isso, ensinando aquilo, e Jesus disse que tome cuidado, examine. Desde que eu comecei na minha vida com Deus aos 17 anos, que eu faço igual Deus falou para Josué, não larga das palavras, noite e dia, medita, não olhe para a direita nem para a esquerda. Então, quando você está firmado na palavra, você tem a sua segurança de saber em quem creu. Você não tem confusão, você não é uma pessoa emotiva, nem fanática, não. Você é equilibrada, você não critica de fé dos outros. Você procura com a sua postura, conduta de amor. Porque quando a gente verdadeiramente aceita de coração a vida toda entregue ao Senhor Jesus, você tem a paz e o Espírito Santo com o fruto do amor. Por mais que alguém critique você, agora você é uma pessoa agora que só bebe na igreja, agora você é crente, você é isso. Você suporta, porque quando você não era, quando você estava perdido, você também era da mesma forma. Você criticava, você falava mal de um de outro. Mas quando a gente tem a salvação verdadeira em Deus, você, de fato, de verdade, você procura ter mais paciência com as pessoas, você procura agir com amor e misericórdia, sem fanatismo algum. E muitas das vezes, algumas pessoas, às vezes, procuram estar todo dia na igreja. É bom, mas às vezes o trabalho não permite, a escola. Aí algumas pessoas perguntou, uma mulher, essa mesma mulher, Senhor, a gente tem que adorar naquele monte ou naquele outro? Então, Jesus disse, não, em espírito, em verdade. Às vezes já aconteceu comigo, eu trabalhar 30 dias consecutivos à noite, tirando o meu serviço no meu setor e o outro tirando férias de outra pessoa. Eu deixei de adorar a Deus porque não estava na igreja? Não, a igreja era eu, meu querido. Aonde eu estava ali, em espírito e em verdade, eu estava adorando e anunciando a salvação. Então, quem tem a convicção de que sabe em quem creu, não dá margem a fracasso, nem a fanatismo, nem a dúvida. É uma pessoa
convicta. E ela, em suas palavras, em sua postura, ela também tenta passar isso para outras pessoas. Então paramos por aqui, dizendo a você: tenha uma fé racional nas Escrituras, e se de alguma forma você tem aprendido por outra pessoa de forma errônea, tem tempo ainda de corrigir. Examine a Escritura, examine, procure saber o que é a salvação, o Evangelho da graça. Olha só, procure saber o que é o Evangelho da graça, do arrependimento, da justificação, o Evangelho da cruz, que a glória tem que ser a cruz. Eu expliquei isso em outra meditação. E procure entender o que é viver em santidade. Aí, partir para o abraço e esperar o toque da trombeta. Deus abençoe.